Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Irmãos, nós já aprendemos aqui que Deus Pai é o Criador, Jesus o Filho é o Salvador e o Espírito Santo Consolador. Glória a Deus. Aqui Jesus estava falando como Salvador. Amém? Glória a Deus. Irmãos, imagina só. É claro, é natural com que o coração dos discípulos se encheram de preocupação, se enchesse de preocupação. Eles estavam ali com Jesus presente, amém? E Jesus estava falando para eles que ele teria que ir. E já logo veio aquela preocupação. Tomé fala para ele: como vamos saber para onde nós temos que ir? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, é só por Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. É só através dele, irmãos, que nós conseguimos chegar ao Pai. Continuando a leitura. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Glória a Deus. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das minhas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta. Porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. Irmãos, nós temos ouvido muitas pregações ultimamente sobre o Espírito Santo. Ontem lá no Jardim do Vale teve um culto, foi uma bênção, irmãos, e foi falado sobre o Espírito Santo. Irmãos, porque as pessoas, elas acham, até na sua mente carnal, muitas das vezes, que a manifestação do Espírito Santo
é aquela que vemos nas igrejas, que as pessoas falam em línguas estranhas ou recebem algo assim sobrenatural. Mas, irmãos, eu quero falar para você nesta noite como você recebe o Espírito Santo. Irmãos, esta palavra vai dizer tudo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, primeiro passo para receber o Espírito Santo é esse: amar o Senhor Jesus. E depois ele fala, e guardar os meus mandamentos. Irmãos, não tem como eu dizer que eu amo se eu não guardo os mandamentos, as palavras do Senhor. Amar e obedecer, eles são dois elementos que um sem o outro torna inútil, ineficiente. Você precisa obedecer, é assim que você mostra que você ama. Então, irmãos, a partir do momento que você aceita Jesus como o único Salvador da sua vida, esse Espírito Santo é dado a você. Glória a Deus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Consolador, aquele que está junto, aquele que está ali com você. E ele disse mais, para que fique convosco para sempre. Irmãos, é a própria presença dele para sempre, irmãos. Vocês estão entendendo isso? É para sempre. Para sempre na vida de todo aquele que aceita a Cristo como Salvador. Irmãos, como que era antes a manifestação do Espírito Santo? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, depois a gente vai voltar aqui. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 2. Amém? Vou ler do versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. Glória a Deus. É só para nós entendermos. O Espírito Santo, ele entrava no homem para manifestar a vontade de Deus, mas era só por alguns momentos, naquele momento em que Deus precisava executar algo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então era dessa forma no Antigo Testamento, a manifestação da vontade de Deus para realizar algo. Aí o Espírito entrava, como nós acabamos de ler aqui. Agora a gente volta para lá, irmãos. João 14. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece,
mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquilo que nós estávamos falando, irmãos. Aquele que guarda é o que ama. Glória a Deus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus, irmãos, estão entendendo? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Irmãos, quem pode receber esse Espírito? É aquele que ama e guarda os meus mandamentos, Jesus estava dizendo. E esta palavra, irmãos, agora eu quero que vocês pare e medita comigo, irmãos. Eu e você, nós vivemos na melhor era, irmãos. Sabe por quê? Você pode dizer para mim assim: ô irmã, você está falando bobagem. Porque se nós formos lembrar dos antepassados, nós vamos ver que eles tiveram várias experiências com Deus, amém? Você pode falar para mim assim: não, mas Moisés foi o melhor, porque Moisés, ele viu a face de Deus lá na sarça. Mas, irmão, você pode olhar para mim e falar assim: não, Davi, segundo a Bíblia, ele teve o coração segundo o coração de Deus. Amém? Você pode falar para mim assim: ah, mas Abraão é lembrado até nos dias de hoje pelo tamanho da sua fé. Não é verdade? Abraão viveu o melhor com Deus. Aí você pode olhar e falar para mim assim: não, os discípulos foram os melhores, porque os discípulos, eles andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus. Mas, irmão, sabe por quê que eu e você vive o melhor de Deus hoje? Por causa dessa palavra aqui, ó. Porque habita convosco e estará em vós. Irmãos, imagina só chegar lá no céu, encontrar com Moisés e falar para ele: como é que foi aquele dia que você viu a Deus? Aí Moisés olha para você e vai falar assim: mas você teve a chance de ser morada dele. Essa palavra habitar é morada. Significa morada. Irmãos, olha o que está dizendo aqui, ó. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós ainda há pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo. E vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, é você. E disse-lhe, o 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Essa manifestação, irmãos, é isso. É ele habitando dentro de você. E disse-lhe Jesus, não Iscariote: Senhor, de onde vem
que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Faremos, irmãos. Faremos nele morada. Hoje eu e você, nós vivemos o novo de Deus. Nós vivemos, irmãos, algo que muitos não viveram, que é essa manifestação de Deus dentro de nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus está falando aqui, faremos nele morada. Irmãos, que coisa mais linda, que coisa mais tremenda isso, irmãos. Dentro de você, ser morada do Espírito Santo, ser morada de Jesus, ser morada de Deus, irmãos. É dentro de você, você vive o melhor hoje. Glória a Deus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador é aquele que estará convosco para sempre. É esse, irmãos, que está aí do seu lado, que te lembra, irmãos, de orar, que te lembra de buscar a Deus, irmãos. É esse que naquele momento de fraqueza que você passa, que você pensa em desistir, você ouve uma voz dentro de você: não desiste. É Ele, irmão, se manifestando, te lembrando de que tudo isso aqui no mundo será passageiro, que você sofre sim. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas Ele diz logo em seguida: não temas, porque eu venci o mundo. E se você está nele, se as palavras dele estiverem em você, irmãos, tudo lhe será feito. Tudo que você pedir no nome dele será feito. Você vai conseguir passar por essa tribulação, você vai conseguir passar por esse momento difícil. Sabe o que Paulo fala? Que as tribulações desse mundo não podem se comparar, irmãos, com a glória que há de vir. Irmãos, se desprenda de tudo isso que te afasta dessa presença. Irmãos, porque não tem como Deus habitar e habitar também o pecado, não tem como. Não tem como servir a dois senhores. A própria palavra vai falar: ou você serve a um, ou serve o outro. Não há, dois não há. Hoje, Ele quer se manifestar em seu coração, mas é necessário, irmãos, abrir o coração para Ele habitar mesmo e tirar aquilo que te afasta. Porque duas presenças lá no seu coração não dá, irmãos. Tem que ser só a dele. Amém? Glória a Deus. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mais aquele Espírito, mais aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha, irmãos, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. É Ele, irmãos, que ensina todas as coisas. A gente lembra daquele jovem Estevão, né? O Bruno estava falando esses dias que os fariseus, eles estudam anos e anos, desde criança, para poder aprender as coisas da Bíblia, né? A Torá, que ele estava falando. E Estevão, irmãos, através do Espírito Santo, cheio de coragem, ele foi lá, falou para as autoridades, quase a Bíblia inteira, sobre tudo. Irmãos, por quê? Estevão era um super-herói? Não, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele era uma pessoa cheia. E quem que ensinou para ele? O Espírito Santo.
Ele viveu isso, irmãos, e vos ensinará todas as coisas. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a mim e deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Receba esta palavra, irmãos. Receba essa paz. Glória a Deus. Ele falou, não é como a paz do mundo. Não é, irmãos. Porque a paz do mundo, ela pode cessar. Você já viu quando há um acordo de paz, que é a ausência de guerra? Eles fazem ali um acordo, mas eles são seres humanos. Esse acordo pode se romper a qualquer momento e eles podem voltar a ter guerra. Mas a aliança que ele fez com você, essa é eterna. Esse novo concerto que ele fez com você é eterno. Glória a Deus. Então, irmãos, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, num mundo de tantas tragédias, nós estamos aqui hoje recebendo a boa notícia do Evangelho de Jesus. Enquanto o mundo está aí, irmãos, surtando, porque é guerra, é fome, é desastre da natureza, nós estamos ouvindo aqui, fique em paz. Não se atemorize, não se assuste. Porque se as palavras dele estiverem em você, irmãos, você vai vencer. A palavra do Senhor fala lá em Romanos que em todas estas coisas somos mais do que vencedores pelo amor de Cristo que nos alcançou. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, é o bem maior que o cristão tem. Porque ele age na nossa vida, como já foi dito, como consolador. Ele nos ajuda, irmãos, nas nossas fraquezas. Vamos ler lá em Romanos 8. (8:26) 8:26 diz assim, irmãos: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aí, irmãos, aqui eu quero dar uma parada, porque nós recebemos esse Espírito Santo, amém? Mas nós ainda temos a nossa carne, irmãos. Nós ainda não tivemos a libertação por completo. Amém? É por isso, irmãos, que nós precisamos dele para ajudar, para nos ajudar a vencer as nossas fraquezas. Como já foi dito, irmãos, eu tenho é confessar, irmãos, o melhor caminho é confessar. Confessa a ele, arrependa-se, que ele sabe que você tem essas fraquezas. No versículo 21, ele diz assim, ó: eu vou ler a partir do 18. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Glória a Deus, porque a ardente expectação
da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Então, irmãos, até esse momento, nós ainda esperamos esse dia. Glória a Deus. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, o que ele está querendo dizer? Você só vai conseguir vencer a natureza pecaminosa da sua carne através do Espírito Santo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Glória a Deus. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Por isso, irmãos, não se turbe o vosso coração. Se você estiver nele, se você for morada dele, do Espírito, ele vai te ajudar nas suas fraquezas. E aqui fala, todas as coisas contribuem para o bem. Todas, irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, foi falado também no culto passado que para dar frutos existe um processo, amém? Glória a Deus. E é isso, irmãos, aqui é um pouco desse processo, nós abrirmos o nosso coração, deixar Ele fazer morada dentro dele, para assim, irmãos, nós sermos transformados. E assim recebermos então, e assim começarmos então a dar os frutos. Amém? Vamos ler lá em Gálatas para encerrarmos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus. É esses frutos, irmãos. Você já ouviu aquela frase que fala: a boca fala do que o coração está cheio? Se nós, irmãos, estamos cheios de Deus, cheios da presença, se você é morada dele, você vai ter isso, irmãos. Amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão.
Assim, irmãos, se o seu coração estiver cheio dessa presença, você vai dar esses frutos. Amém? Fique com essa palavra, irmãos. Essa palavra falou bastante comigo, irmãos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor?